Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de furto. Veja só, nós vimos o furto qualificado do parágrafo 4º, mas nós não temos somente os furtos qualificados do parágrafo 4º não. Nos demais parágrafos do artigo 155, nós temos outras hipóteses de furto qualificado. Vamos lá então, primeira hipótese que eu quero ver com vocês aqui, a gente já vai ver duas de uma vez, que foram os novos parágrafos, as novas qualificadoras trazidas pela Lei 13.654 de 2018. Então, galera, isso daqui, olha, é novidade. Meus amigos, tudo que é novidade tem que se atentar. O examinador, ele fica de olho naquilo que é novidade. Isso daqui é uma novidade de 2018. Chance de cair na sua prova, gigantesca, muito grande, a gente tem que estar atento. Qual que é aqui a qualificadora? Essa Lei 13.654, o que ela quis fazer? Ela quis incriminar de uma maneira mais grave aquelas pessoas que estão cometendo crimes de destruição de caixa eletrônico, explosivo de caixa eletrônico, para subtrair o numerário que está dentro do caixa eletrônico. Então essa lei, ela visou exatamente punir de maneira mais grave os autores desse tipo de crime. O que ela fez então? Ela vai trazer dispositivos lá no artigo 157 do roubo e trouxe aqui também no artigo 155 do furto. Olha aqui quais são eles. Parágrafo 4A, lembra, o parágrafo 4º é o furto qualificado. O parágrafo 4A é outra qualificadora. A pena de reclusão de 4 a 10 anos. Opa, aqui a qualificadora é maior. Aqui a gente vai ter um furto qualificado ainda mais grave para o réu. 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Olha o parágrafo 7º. A pena, mesma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de quê? De substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntam isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Galera, atenção aqui na diferença entre esses dois parágrafos. Veja, a pena é a mesma, mas a situação é diferente. No parágrafo 4A, o agente ele subtrai com o uso de explosivos, mediante explosivos. Já no parágrafo 7º, o furto é de explosivos. Ele furta explosivos, ele furta acessórios que vão poder fabricar o explosivo e vai ter a mesma pena. Aquele agente que explode o caixa eletrônico para subtrair o numerário, 4 a 10 anos e multa. Aquele agente que subtrai, entra numa loja, sei lá, de fogos de artifício para subtrair explosivos que estão lá dentro. Furto qualificado, só que do parágrafo 7º, pena de 4 a 10 anos e multa. Galera, atenção demais nisso daqui. Olha só, o legislador, ele mandou muito bem nesse parágrafo 7º, porque ele prejudicou de fato o réu. Entretanto, no parágrafo 4A, ele mandou, vamos dizer assim, que ele mandou mal. Porque antes havia o concurso, nessa situação que alguém usava um explosivo para furtar, tinha um concurso formal impróprio, era como a jurisprudência estava julgando o caso, entre o furto qualificado pela destruição do obstáculo, mais o crime de explosão majorada, lá do artigo 251, parágrafo 1º do Código Penal. Sabe quanto que dava isso daqui, pessoal? Isso daqui dava pena máxima de 16 anos. Era o que eles podiam pegar. Aí o legislador quis prejudicar, acabou beneficiando. Agora a pena máxima é de 10 anos. Já no parágrafo 7º não. Aí foi muito bom porque o furto de substância explosiva não tinha essa previsão, podia cair inclusive num furto simples. Agora não, aí o negócio está um pouco mais grave. Pessoal, parágrafos 4A e parágrafo 7º, eles podem ser combinados com o furto noturno? Podem. Tranquilamente, pode haver essa combinação, tá bom? Então o agente ele vai aplicar o agente 4 a 10 anos, mais ao aumento de pena do furto noturno. Fechou? Pessoal, muita atenção nessas alterações dessa leizinha 13.654, é uma das minhas apostas para a prova da PCDF, beleza? Olha aqui, parágrafo 5º. A pena de reclusão de 3 a 8 anos. Professor, isso aqui é um furto qualificado ou é um aumento de pena? Furto qualificado, pessoal. Sempre que a gente tiver a previsão na lei da pena específica, nós estaremos diante de um furto qualificado, ou de uma qualificadora, melhor dizendo. Se a gente tiver um aumento de pena, aumenta-se a pena pela metade, 1/3, 1/6, 2/3,
aí será uma causa de aumento de pena. Cuidado, tem questão que cobra exatamente a diferenciação entre causa de aumento de pena e qualificadora. Nós estamos diante aqui de uma qualificadora. A lei traz pra gente a pena específica, a quantidade de pena. Ela não fala aumenta-se a pena e aí tem que usar um outro dispositivo para você fazer aumento de pena. Não, aqui é simplesmente uma qualificadora. Qual que é essa qualificadora? Reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Sabe qual que é a natureza disso daqui, pessoal, desse dispositivo? A natureza jurídica é uma qualificadora de resultado. Essa qualificadora só vai incidir se o agente efetivamente transporta o veículo para outro estado ou para o exterior, tá bom? Então, atenção aí. Qual que é a crítica a esse dispositivo? Opa, cadê a pena de multa aqui? Não tem pena de multa. Tá? E isso é uma crítica, porque nos crimes contra o patrimônio, nós precisamos da pena de multa para que o agente ele sinta a persecução penal não somente no que concerne a sua privação de liberdade, mas também no seu bolso. Ele não quis subtrair o patrimônio de outrem, ele precisa também ser punido dentro do seu patrimônio. Então é uma crítica que tem aqui da doutrina, porque não tem prevista a pena de multa no parágrafo 5º do artigo 155. Pode botar aí na tela? Então, pessoal, atenção aí a essa subtração. Ela pode ser combinada também com furto noturno? Pode, a gente pode combinar com furto noturno sem nenhum problema, tá bom? Então, olha só, parágrafo 6º, furto de semovente, que foi incluído, olha, em 2016. Então, relativamente, a gente pode dizer que é uma inovação legislativa que não estava na última prova da PCDF. Logo, a gente tem que ter atenção também nesse furto de semovente. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Pessoal, se a gente tem aqui a pena específica, estamos diante de uma causa de aumento de pena ou de uma qualificadora? Opa, é outra qualificadora. Tá bom? Se, e olha aqui o detalhezinho, também não tem a pena de multa aqui, ó, que tinha que ter. Opa, depois aqui, ó. Não tem a pena de multa. Mas vamos lá. A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. O que é semovente, pessoal? Semovente são os animais, tá bom? O animal é um semovente. Pergunta. Alguém vai entrar na sua casa e subtrai o seu cachorrinho de estimação ou o seu gatinho de estimação. Incide o parágrafo 6º? A gente vai estar diante de um furto de semovente de produção? Não. Então, se alguém furta o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu peixinho, a gente vai incidir o furto simples, a menos que entre uma outra qualificadora lá do parágrafo 4º, tá bom? Para quem que se aplica, ou melhor, para o que se aplica o furto de semovente de produção? Para aqueles animais que geram um retorno econômico para a vítima. O que é essa produção aqui? Olha, semovente domesticável. A gente poderia falar do cachorrinho, de tudo mais. Só que tem essa elementar aqui, olha, de produção. Se é de produção, tem que gerar retorno econômico para o proprietário. Beleza? Então o sujeito que furta um boi que ele tem na fazenda, né, que é um boi que reproduz, que tem lá todo um material genético e tudo mais, incide essa qualificadora? Com certeza. Incide a qualificadora de se alguém subtrai uma vaquinha, uma ovelha, que são, né, esses animais que são utilizados em fazenda, que vão trazer um retorno econômico para a vítima? Com certeza. Professor, tem alguma hipótese que pode incidir essa qualificadora no meu cachorrinho? Tem, pessoal. Vamos supor que você não tenha um cachorrinho só de estimação, mas que você tenha um canil, tá bom? E esse canil você tem lá um pitbull macho, um pitbull fêmea, e você cruza esses pitbulls para que eles possam constantemente ter filhotes e te dar um retorno. De repente, alguém entra na sua residência, no seu canil, e furta aquele seu pitbull macho, né, que dava filhotes aí com pedigree, não sei das quantas. Aí sim a gente pode falar que se aplica o furto de semovente de produção. Por quê? Porque esse pitbull, esse cachorro, ele te dava retorno financeiro. Ele gerava alguma forma de produção. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí. É nova, então a gente tem que estar atento aí nessa novidade legislativa. Quero chamar a atenção para uma palavrinha
que é muito utilizada nas provas e que a gente precisa conhecer. Abigeato. Professor, o que é isso? O abigeato é furto de animal de abate. Então, o abigeato incide a qualificadora do parágrafo 6º? Incide. Se você furta lá a produção bovina, suíno, ovino, seja lá o que for, vai incidir aqui, vai ser um abigeato, vai incidir o parágrafo 6º. Entretanto, há outras hipóteses, como eu falei com vocês, que pode haver essa qualificadora e que não seja abigeato. É o exemplo do cachorro do canil. Vai ter a qualificadora do parágrafo 6º? Vai. Mas considera-se um abigeato? Não, porque não é furto de um animal de abate. Tá bom, pessoal? Mas se alguém furta uma galinha lá de uma empresa, incide? Pode incidir. Tá bom? Claro que aí pode ter uma discussão em relação ao princípio da insignificância, mas o furto de galinhas pode incidir sim o parágrafo 6º do artigo 155, pelo menos em tese. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Olha aqui. Pode combinar esse parágrafo 6º com o furto privilegiado? Pode. Né? Se não couber a insignificância, a gente pode combinar com o furto privilegiado. Pode combinar com o furto noturno? Pode também. Beleza? Tranquilo, galera. Então fica aí parágrafo 6º e o parágrafo 7º foi o que a gente já viu, que foi a novidade da Lei 13.654. Assim, só um detalhe, esse finalzinho aqui, olha. Ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Aí teve muita gente aqui, o desavisado, né? Ele pode vir comigo. O desavisado ele vai falar o seguinte: então quer dizer que se eu for num supermercado e furtar uma picanha, incide essa qualificadora. Por quê? Porque eu estou subtraindo um animal que foi dividido em partes. Não, pessoal. Essa qualificadora ela vai incidir quando a subtração é do animal dividido em partes no local da subtração. O que acontece? A gente vê demais aí na área rural. Quando há o furto de uma vaca, de um boi, e o agente ele tem a intenção de se alimentar desse animal, o que ele faz? Ele não leva o boi inteiro. Ele vai no meio da madrugada, na calada da noite, ele pega aquele boi, pega aquela vaquinha, mata lá no local, na fazenda mesmo, leva para um mato lá, mata ela e aí subtrai as partes dela e leva para casa, e leva embora. Nesse caso é que vai se aplicar o parágrafo 6º, tá bom? Porque já tem lá um fígado de boi no supermercado, eu subtrai... Não, aí é furto simples. Beleza, pessoal? Então, atenção, isso é quando o animal abatido ou dividido em partes no local da subtração. Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá, vem comigo aqui. Então, com isso, a gente finaliza o crime de furto. Acabamos o crime de furto, vimos tudo aí que pode estar na sua prova. Vamos entrar agora nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, artigos 181 a 183. Professor, por que você está trazendo já agora essas disposições dos artigos 181 e 183, sendo que entre o artigo 155 e o 181 tem muita coisa no meio? Sim, tem muita coisa no meio e a gente vai ver tudo isso. Entretanto, os artigos 181 e 183, eles se aplicam a todos os crimes contra o patrimônio, a gente vai ver alguns que não podem ser aplicados, mas em tese a todos os crimes contra o patrimônio. Entretanto, nas provas, 99% das situações que são trazidas relacionados a essas disposições gerais dos artigos 181 a 183 estarão relacionados com alguma hipótese de furto. Então, eu já trouxe aqui, antecipei o estudo dos artigos 181 a 183 para a gente ver a aplicação no crime de furto. Mas já fica o aviso que vai se aplicar a outros crimes contra o patrimônio. Pode se aplicar à receptação, pode se aplicar ao crime de estelionato, pode se aplicar eventualmente ao crime de dano, entre outros crimes contra o patrimônio. Se aplica ao roubo? Se aplica à extorsão? Não. E a gente vai ver por quê. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, estamos aqui no capítulo 8, disposições gerais. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Qual que é este título, pessoal? É o que eu falei com vocês. Estamos diante do título 2, do segundo título do Código Penal, que é crimes contra o patrimônio. Tá bom? Então, já falei e repito. Essas disposições gerais se aplicam a todo o título de crimes contra o patrimônio. Quando fala aqui no artigo 181 que o agente é isento de pena, qual que é a natureza jurídica dessa isenção de pena?
é uma imunidade penal absoluta. E por ser uma imunidade penal absoluta, a doutrina vai chamar isso daqui de escusas absolutórias. E isso daqui vocês precisam saber. Escusas absolutórias. Professor, quer dizer então que diante dessas hipóteses do artigo 181, a gente não vai ter crime? Errado. Tem crime, só que o agente é isento de pena. A gente vai estar diante de situações que há o fato típico, o fato é ilícito e o fato é culpável, para quem adota a teoria tripartite. Mas então a gente vai ter o crime. Entretanto, em que pese haver o crime, o agente estará isento de pena. Ele não vai responder. Professor, quais são as consequências disso? As consequências, meu amigo, é que quando alguém chega na delegacia e pede para você registrar uma ocorrência dizendo que o filho de 20 anos tem um pai de 50 anos e fala assim, agente, escrivão, o meu pai de 50 anos subtraiu meus bens, subtraiu meu aparelho celular. O que você vai falar para ele? Me desculpe, mas o seu pai, ele está isento de pena. Ele não responde qualquer crime. Mesmo assim, eu quero registrar a ocorrência policial. Não tem interesse do Estado em registrar a ocorrência policial. Não tem interesse do Estado em instaurar inquérito policial. Por quê? Porque o agente está isento de pena, imunidade penal, opa, esqueci o Lzinho aqui, ó, imunidade penal absoluta. Estamos diante das escusas absolutórias. Quais são as hipóteses, então, de escusas absolutórias? Pessoal, só um detalhezinho. Esse isento de pena aqui é diferente do perdão judicial, tá? Não vai confundir, não. Perdão judicial é outra coisa. O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade e somente é concedido na sentença pelo juiz depois de transcorrido o processo. No perdão judicial a gente vai ter o processo, tá? Aqui nessa isenção de pena, imunidade penal absoluta, não há sequer a ação penal. Então vamos lá. Quem que será isento de pena? O cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Então, a esposa que subtrai bens do seu marido, aquela esposa que pega lá o dinheirinho na carteira do marido, tem furto aí? Não. Na constância da sociedade conjugal, não haverá. Beleza? A outra hipótese, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, nessa hipótese também de ascendente ou descendente, não vai haver o crime de furto, não vai haver os crimes contra o patrimônio. Muita atenção, quando se fala ascendente ou ascendente, é até desnecessário essa partezinha aqui, olha, de parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Por quê? Porque o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal já equiparou os filhos biológicos aos filhos adotados ou havidos fora da relação de casamento. Tá bom? Então isso daqui é desnecessário, mas está aí de qualquer maneira para ficar claro. Então se um filho adotivo subtrai bens de seu pai adotivo, também não vai haver, ele tá abarcado pelas escusas absolutórias. Tranquilo, beleza? Muito bem. Então, galera, tem que saber isso daqui? Tem que saber perfeitamente essas hipóteses de escusas absolutórias. Importantíssimo, beleza? Ah, um detalhezinho. Não alcança parentesco por afinidade. Então, não vai alcançar sogro, sogra, genro, nora, padrasto, enteado, tá bom? Não alcança. Então tem lá aquela norinha, né? A norinha, gente boa. Ah, porque a minha sogra é minha mãe, né? Eu trato ela como mãe. Pois é, mas se você, nora, subtrair bens da sua sogra, responde normalmente aí pelo crime de furto, tá bom? Enteado, subtraindo bens do padrasto, vai responder também, beleza? Ao que a lei vai isentar de pena é o ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. A gente está falando aí de adotados, a gente está falando aqui no ilegítimo de filhos havidos fora da relação do casamento, tá bom? Então, cuidado, não alcança o parentesco por afinidade. Muito bem, essas então são as escusas absolutórias.
Só que aqui vai trazer a imunidade absoluta. Mas nós temos também as imunidades relativas ou processuais, que é como são chamadas essas hipóteses do artigo 182. Imunidades relativas ou processuais. Olha só o que diz. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo, e aí a gente vai ver aqui as hipóteses. Pessoal, somente se procede mediante representação. O que é isso? A maioria dos crimes contra o patrimônio são crimes de ação penal pública incondicionada. O que o artigo 182 faz? Ele fala o seguinte: em algumas hipóteses, que nós vamos ver aqui, esses crimes contra o patrimônio não serão crimes de ação penal pública incondicionada. Serão crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então ele altera o requisito de procedibilidade da ação penal. É simplesmente isso. Por isso que é uma imunidade relativa, uma imunidade processual. Qual que é o objetivo da lei nessas imunidades absolutas, nas imunidades relativas? Proteger o núcleo familiar. Então, um filho que subtrai bens do seu pai, a lei diz o seguinte: olha, mais importante do que a lei punir esse filho é a relação familiar. Se eles se resolverem lá entre eles, tudo certo aqui para a lei. Entendeu? É a mesma coisa aqui na imunidade relativa. São laços familiares que a lei diz: olha, nesse caso específico não há um interesse maior da vítima do que do Estado. Então, vai ser procedido essa ação penal somente se houver a sua representação. Qual o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês? Em algumas hipóteses, por exemplo, o crime de dano simples do artigo 163 do Código Penal. O dano simples, ele é um crime de ação penal privada. Quer dizer, então, que se aplicar uma das hipóteses do artigo 182, a gente transforma essa ação penal privada em ação penal pública condicionada à representação? Não, nada disso. Se o crime é de ação penal privada, continuará sendo de ação penal privada. A hipótese do artigo 182 é simplesmente transformar crime de ação penal pública incondicionada em ação penal pública condicionada à representação. Fechou? Quais são, então, essas hipóteses? Primeiro, cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Pessoal, vamos pegar aqui, olha, uma linha do tempo. Deixa eu pegar uma outra cor pra gente. Olha só, nessa linha do tempo, vamos dizer que aqui houve o casamento. Beleza? Aqui os dois se casaram. Aqui houve a separação judicial. E aqui houve o divórcio. Beleza? Olha só, se por acaso um namoradinho subtrai bens da namoradinha antes do casamento, estaremos diante de um crime, tá bom? Subtraiu aqui, ó. Crime de ação penal pública incondicionada, furto. Beleza? Tranquilo. Qual que é a exceção que a gente tem que falar aí? Se por acaso houver uma união estável, porque daí na união estável vai ter uma controvérsia, tá bom? Em relação a essa parte inicial. Tem doutrina dos dois lados em relação à união estável. Mas, olha aqui, após o casamento, entre o casamento e a separação judicial, acontece um crime, tá bom? Uma subtração também. Vamos botar aqui, subtração. Nesse caso, se for na constância da sociedade conjugal, nós estaremos diante de uma escusa absolutória. Vai haver crime? Não. Não há crime. Ou melhor, há crime, não há punição. Isento de pena. Beleza? Qual que é essa hipótese do inciso 1º do artigo 132? Aqui, olha. Entre a separação judicial e o divórcio. Se houver a subtração aqui, nós estaremos diante de crime? Sim, crime. Só que será um crime de ação penal pública condicionada à representação. E depois do divórcio, professor? Se houver subtração depois do divórcio, crime de ação penal pública incondicionada. É isso. Tranquilo.
simplesmente seguir esse gráficozinho que a gente vai ter a hipótese aqui, olha, do artigo 181 e aqui a hipótese do artigo 182. Tranquilo, meus amigos? Muito bem. Outra hipótese em que o crime será de ação penal pública condicionada à representação, se houver o crime em prejuízo de um irmão, legítimo ou ilegítimo, como eu já falei. Essa partezinha aqui também é desnecessária, porque o irmão, a família já vai ser equiparada, mesmo que seja um irmão adotivo. Então, se for um irmão bilateral ou germanos, né, mesmo pai e mesma mãe, se for unilateral, se o irmão for adotado, todos eles serão hipóteses, então, de ação penal pública condicionada à representação. Tá bom? Por que isso? Artigo 227, de novo, parágrafo 6º da Constituição Federal. Muito bem. E qual que é a última hipótese? De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Galera, o que é coabitar? Primeiro, tio ou sobrinho, tá bom? Somente essa hipótese, a lei é bem específica. O que é coabitar? Vem comigo. Coabitar é diferente de conviver. Eu tenho um tio meu que eu convivo com ele. Eu vejo ele todo domingo nos almoços de família. Quando tem aniversário, eu falo com ele, ele fala comigo, a gente joga xadrez junto, a gente anda de moto junto. É o meu tio. Eu coabito com ele? Não. O que é coabitar? É morar sob o mesmo teto, residir sob o mesmo teto. Então, aplicar-se-á essa hipótese de escusa relativa, né, de imunidade relativa, se for um tio e sobrinho que coabitam, que moram na mesma casa, dormem sob o mesmo teto. Caso contrário, não. Aí será um crime, mesmo se for a subtração de um sobrinho em relação ao seu tio ou o contrário, ação penal pública incondicionada se responderá aí pelo crime patrimonial, independentemente da vontade da vítima. Beleza, pessoal? Então essas aqui são as 3 hipóteses de imunidade relativa que a gente precisa aí estar bem atento, bem ligado. Muito bem. E aí a gente chega então no artigo 183. E esse artigo 183, ele é o mais importante, porque ele diz o seguinte: não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores. Vem comigo. Pessoal, o que o examinador ele mais gosta de cobrar? Ele gosta de cobrar a exceção. Qual que é a exceção? Os artigos 181, que são as imunidades absolutas, e o artigo 182, que são as imunidades relativas. Mas o que o examinador gosta mais ainda de cobrar? A exceção da exceção, que é o artigo 183. Então, o artigo 183 vai trazer as hipóteses que não serão aplicados os artigos 181 e 182, em que não terá imunidade relativa, não terá imunidade absoluta. O agente ele vai responder pelo crime. Quais são essas hipóteses? Inciso 1º. Se o crime é de roubo ou extorsão, por isso que em nenhum momento aqui eu usei estelionato, eu usei o crime de furto, mas vem comigo, mas em nenhum momento eu usei o crime de roubo ou extorsão, que são crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque a eles não se aplica. Por que, professor, que não se aplica ao crime de extorsão, o crime de roubo? Porque são crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência. Quer ver outros crimes que também não se aplicam? Extorsão mediante sequestro, extorsão indireta, tá bom? Extorsão com restrição de liberdade, roubo com restrição de liberdade, latrocínio, a nenhum deles vai se aplicar. Por quê? Porque a lei fala se o crime é de roubo, não se aplica, ou extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, um filho que rouba o próprio pai, ele responde pelo crime de roubo? Responde. Professor, não incide nenhuma escusa? Não, ele não vai ter escusa absolutória não, ele vai responder pelo crime, beleza? Inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Ô, galera, essa daqui é importante demais, tá bom? O estranho que participa do crime, ele vai responder de qualquer maneira pelo crime. Olha só, o filho quer subtrair bens do seu pai. E aí ele chama um amigo dele, lá da faculdade, eles têm 20 anos de idade, os dois falam assim, amigão, chega aí, eu quero subtrair ali um bem que está no quarto do meu pai, preciso da sua ajuda. Hipótese esdrúxula. Mas vamos lá, ele chama o amigo dele, os dois subtraem esse bem do pai de um dos agentes, né? Que esse pai tem 50 anos, vamos dizer, e eles têm 20 anos de idade.
Ambos cometem a subtração. Um pega lá o celular, o outro pega a carteira, pega não sei o quê e vão embora. O filho está abarcado pela imunidade absoluta? Sim. O filho vai responder pelo crime de furto? Não. E o comparsa dele? O mala que estava junto vai responder? Vai. Professor, coitado, só ele vai responder e o filho não? O problema é dele. Vai responder. E olha qual que é o detalhe importantíssimo. Se a gente estiver diante de um crime de furto, esse estranho que participa do crime, o cara é tão otário que ele vai responder pelo artigo 155, parágrafo 4º, ele vai responder pelo furto qualificado ainda. Inciso 4º. Furto mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Professor, mas o filho ele é desconsiderado. Não, ele é desconsiderado, a prática, ele vai ser isento de pena, mas a prática que ele fez, o crime que ele cometeu, não. Como eu falei com vocês desde o início, as imunidades absolutas elas não excluem o crime. Então, esse mala que participou do crime, esse estranho que veio a participar do crime, ele vai responder, se estivermos diante de um furto, ele responde normalmente pelo crime contra o patrimônio, se for no furto, ou outros crimes que admitem a qualificadora ou circunstância pelo concurso de 2 ou mais pessoas, ele responde inclusive pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Beleza? Então, muita atenção nessa hipótese do inciso 2º. As questões de prova adoram cobrar essa hipótese. Beleza? E por fim, inciso 3º. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Vocês podem ver também que em todos os exemplos que eu dei, eu nunca coloquei um pai com mais de 60 anos, tá bom? Então, se um filho subtrai bens de seu pai e esse pai tem 60 anos ou mais, também não se aplica a ele a imunidade absoluta. O filho vai responder, tá bom? Vamos supor que um neto subtraia bens de seu avô. Se o avô tem menos de 60 anos, ele está acobertado pela isenção de pena, artigo 181. Se o avô tem mais de 60 anos ou mais, abraço, ele vai responder. E o oposto, professor? Vamos supor agora que o tataravô de 89 anos de idade subtrai bens de seu tataraneto de 2 anos de idade. E aí, se aplica a imunidade absoluta a esse tataravô? Se aplica, tá? O tataravô, ele vai, mesmo ele tendo mais de 60 anos, a ele será aplicada essa isenção de pena. Por quê? Porque o que o inciso 3º fala é em relação à vítima, tá bom? Ou seja, não se aplica o exposto se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Se o crime é praticado, nesse exemplo, de um ascendente maior de 60 anos, o ascendente que praticou o crime, se a vítima dele tiver menos de 60 anos, se aplica. Quer ver outra hipótesezinha que as provas podem cobrar? Agora, o avô, de 90 anos de idade, subtrai bens de seu filho, mas o seu filho tem 70 anos de idade. Ele teve um filho lá quando ele tinha 20 anos de idade. Esse vovô de 90 anos responde pelo crime de furto? Responde. Não se aplica a ele a imunidade absoluta do artigo 181? Não. Por quê? Porque o artigo 183, terceiro, vai dizer que se a vítima tem 60 anos ou mais, e nesse caso o filho dele tem mais de 60 anos, responde normalmente pelo crime. Beleza, galera? Então, muita atenção aí nessas hipóteses, muita atenção a tudo que a gente falou do artigo 155 e principalmente aqui também agora, nesse momento, as disposições gerais. Lembrando, já falei e vou repetir mais uma vez, elas se aplicam a todos os crimes contra o patrimônio, a todos os crimes previstos no título 2º do Código Penal. Só que eu trouxe aqui, adiantei o estudo dessa parte, porque geralmente vai se aplicar, as provas vão trazer exemplos de furto, tá bom? Dessas imunidades, das escusas absolutórias e da imunidade relativa sendo aplicadas aos crimes de furto. Muito bem, meus amigos, muita atenção na lei, muita atenção em tudo que a gente falou e um grande abraço, até a próxima aula.